Olha só, vamos começar com um teste rápido, tá? Certo ou errado? A lei de execução penal serve exclusivamente para punir o condenado e só se aplica depois que a sentença definitiva transitar em julgado. Imagina que a prova está na mesa, o relógio está correndo, o fiscal de olho. E aí, qual é a marcação no gabarito? Errado. Completamente errado. É uma afirmação que é uma armadilha em duas frentes diferentes, na verdade. Duas frentes? Sim, porque o instinto de muita gente que está ouvindo agora é marcar como correta, né? Porque, culturalmente, a gente associa o sistema prisional só ao castigo. E também aquela ideia de que a punição só começa quando não tem mais nenhum recurso jurídico possível. Mas olha, a legislação brasileira opera numa lógica bem mais complexa que isso. Com certeza. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. E o foco dessa análise de hoje, que inaugura a nossa primeira série sobre a Lei de Execução Penal, a famosa LEP, é estritamente nos artigos 1º ao 4º. Isso aí. E o motivo de eu já chegar jogando essa pegadinha logo de cara não é só para testar conhecimentos aleatórios de quem está no trânsito ou na academia ouvindo a gente. Para quem busca uma vaga na segurança pública, especialmente na Polícia Penal, as bancas usam essas questões para testar se o candidato realmente entende as engrenagens do sistema, ou se ele só decorou o texto da lei, né? E as bancas, elas sabem que a LEP é basicamente um manual de sobrevivência do policial penal. Aham. Não é uma teoria abstrata. E essas perguntas que acabam derrubando milhares de candidatos, elas não testam a memorização pura. Elas vão lá nos pontos de atrito da lei, sabe? Tipo, onde a teoria esbarra na prática. Exato. Aqueles momentos em que a teoria jurídica colide de frente com a realidade de um pavilhão lotado. Se a pessoa entende o porquê daquela regra existir, a pegadinha da banca se torna óbvia. Então vamos dissecar esse primeiro grande ponto de atrito. O artigo 1º. Ele define a finalidade da execução penal. E o texto diz que o objetivo é efetivar as disposições de sentença e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Perfeito. Lendo assim, parece lindo no papel. Mas eu vejo um paradoxo gigantesco aqui. Como é que o Estado pretende integrar alguém à sociedade, justamente trancando essa pessoa num ambiente isolado, longe dessa mesma sociedade? Essa contradição que você apontou é sem dúvida o grande desafio da execução penal. Não só aqui, mas no mundo inteiro. E a lei brasileira tenta resolver isso estabelecendo uma finalidade dupla. Tá, uma dupla finalidade. Isso. A primeira parte, quando a lei fala em efetivar a sentença, a gente está falando da retribuição. É o Estado dizendo assim, olha, houve um dano à sociedade, uma quebra das regras, e agora existe uma dívida que tem que ser paga na forma de privação de liberdade. A punição em si. A punição. Mas a segunda parte, que é a integração social, ela reconhece um fato inegável. Essa pessoa vai voltar para as ruas um dia. A gente tem que lembrar que no Brasil não tem prisão perpétua. Peraí, tentando visualizar essa mecânica, é como se o Estado fosse forçado a atuar como duas instituições completamente diferentes ao mesmo tempo. Como assim? De um lado é uma agência de cobrança implacável, né? Focada em extrair aquele pagamento da dívida com a sociedade, mas do outro lado ele precisa agir como um hospital de reabilitação, tratando o indivíduo para que ele não volte a contrair a mesma dívida lá fora. Gostei da analogia. Só que o grande problema é que a agência de cobrança e o hospital funcionam dentro do mesmo prédio, né? E com a mesma verba. Essa imagem ilustra perfeitamente a tensão diária que é o sistema prisional. E olha, é exatamente nessa tensão que o examinador da prova vai mirar. Ele sabe disso. Onde que eles costumam pegar o pessoal? Eles costumam colocar lá nas alternativas que o foco da LEP é exclusivamente punitivo. Eles adoram usar palavras como apenas, somente, unicamente, para descrever o caráter retributivo da pena. E eles simplesmente ignoram esse papel de hospital de reabilitação que você mencionou. Ah, e isso derruba quem acha que o sistema prisional é só trancar a porta e jogar a chave fora. Com certeza. Ignorar a ressocialização é pedir para errar a questão na prova. E pior, futuramente é não entender a própria função dentro da unidade prisional. A finalidade da execução penal é indissociável.
É cobrar a dívida e preparar para o retorno. Ponto. Tá, então temos a dupla finalidade: efetivar a sentença e integrar a sociedade. Agora, se o Estado precisa administrar esse híbrido, isso já levanta uma questão logística bem imediata. Qual? Quando que esse tratamento começa? Porque no jargão jurídico, a gente ouve muito falar naquele tal de trânsito em julgado, Ah, sim. que é aquele momento em que o processo acaba, definitivamente, não cabe mais nenhum recurso. O Estado, ele espera anos até essa confirmação final para começar a aplicar a LEP, ou o relógio começa a correr antes? Não espera de jeito nenhum. O relógio começa a correr no exato minuto em que a pessoa cruza os portões do sistema penitenciário. Sério? Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. O artigo 2º, logo no parágrafo único, ele já decreta que a lei se aplica igualmente ao preso provisório. Atenção aqui quem está ouvindo, porque isso cai muito. Mas vamos analisar a fundo essa determinação. Porque aplicar uma lei de execução de pena a alguém que tecnicamente ainda não foi penalizado de forma definitiva soa meio conflitante, não acha? Soa sim. Um preso provisório está ali aguardando o julgamento. Ele pode ser absolvido na semana que vem. Como é que o Estado justifica aplicar regras de ressocialização a alguém que ainda é presumidamente inocente? É uma ótima pergunta, e a justificativa nasce de uma necessidade material indiscutível. A partir do momento em que o indivíduo está sob a custódia do Estado, habitando o mesmo ecossistema que os presos já condenados, ele precisa ser governado por regras muito claras. Entendi. É uma questão de ordem. Exato, ele precisa de alimentação, banho de sol, assistência médica, jurídica e, acima de tudo, disciplina. Se a LEP não fosse aplicada ao provisório, imagina só, os diretores de presídio iam ter que inventar um regulamento paralelo. Nossa, seria o caos absoluto. Total. A lei estende o guarda-chuva da LEP ao provisório naquilo que for cabível, claro, para manter a ordem e garantir os direitos dele enquanto ele estiver lá dentro. Faz todo sentido pelo lado operacional. Administrar um pavilhão onde, sei lá, a cela 1 segue a LEP, a cela 2 segue um manual improvisado da direção, não ia dar certo. Seria completamente insustentável. E olha, o mesmo artigo traz uma outra situação que resolve um pesadelo logístico parecido. Qual seria? A lei estipula que a LEP também se aplica ao condenado pela justiça eleitoral ou pela justiça militar. Mas tem uma condição, desde que ele esteja recolhido a um estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Só para a gente não perder ninguém nos termos técnicos, jurisdição ordinária seria a justiça comum, certo? O sistema estadual ou federal padrão que a gente conhece. Isso, perfeitamente. Pensa comigo num exemplo prático. Imagina um policial militar que comete um crime estritamente militar. Ele é julgado pela justiça militar. Certo. Em tese, ele deveria cumprir a pena num presídio militar, sob regras militares bem específicas. Mas e se o estado dele não tiver uma instalação militar adequada e ele acabar sendo transferido para uma penitenciária comum? Ah, entendi o problema. E a regra acompanha o crime que ele cometeu ou a regra acompanha o prédio onde ele está? Acompanha o prédio. Se ele dorme sob o teto da jurisdição ordinária, a regra da casa é a LEP. O legislador ele priorizou a estabilidade do sistema. Então, o que dita a aplicação da lei não é a origem da condenação daquela pessoa, mas sim o local físico onde o corpo do preso se encontra. Fazendo uma mini recapitulação aqui para a gente fechar esse raciocínio operacional. A aplicação da LEP não espera o último bater de martelo do juiz. Ela abrange quem está lá de forma provisória e também engloba aqueles vindos de justiças especiais, né, militar e eleitoral, desde que inseridos no sistema comum. Isso aí. O critério principal é a presença física no sistema. Tá lá dentro é LEP. O critério é o fato de estar sob a custódia do sistema ordinário. Exato. E é justamente essa custódia que nos leva direto para o conflito do artigo 3º. O artigo 3º. E aqui a gente entra num campo minado tanto para a teoria jurídica quanto para a prática policial no dia a dia. Sem dúvida. Porque o artigo diz que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. A premissa parece super clara, a pessoa perdeu a liberdade. Mas o que significa na prática dura de um presídio perder a liberdade sem perder a cidadania?
Porque a impressão que dá olhando de fora é que ao cruzar o muro, o indivíduo deixa de ser cidadão e vira só um número. Bom, essa percepção reflete um passado bem sombrio do sistema penal. E é exatamente isso que a LEP tenta superar. A sentença criminal, por mais severa que seja, ela tem um limite matemático. Como assim matemático? Ela quantifica o tempo em que o indivíduo vai ser privado do seu direito de ir e vir. Ponto final. A sentença do juiz não diz assim: condeno o réu a 10 anos de privação de liberdade e à perda do direito de ter um tratamento médico digno. Mas como que isso se traduz na rotina? Eu imagino que para o futuro policial penal, que vai atuar ali na linha de frente, interpretar o que é um direito não atingido, enquanto ele tem que manter a segurança de um pavilhão com, sei lá, centenas de presos, deve ser uma linha muito tênue. Por exemplo, uma revista de cela é uma invasão de privacidade clara, mas é absolutamente necessária. Sim, e é aí que entra o profissionalismo. Essa linha, ela é mantida pela estrita legalidade. O policial penal, ele exerce a força e o controle com base no que está escrito na lei, não no ressentimento pessoal ou na vontade de impor um castigo extra. Perfeito. A revista de cela que você falou, ela está prevista como medida de segurança. É legal. Agora, cortar a água da cela como forma de punição psicológica coletiva, não, isso não está previsto. A pena do cara já está sendo cumprida pelo simples fato dele não poder ir para casa. E qualquer sofrimento adicional imposto de forma arbitrária. Bom, não é justiça, né? É abuso de autoridade. Exatamente. O direito à integridade física e moral, o direito à assistência religiosa, o contato com a família pelas vias legais, tudo isso permanece intacto. A sentença não tocou nisso. É a diferença entre o rigor da lei e a vingança estatal. E a lei reforça isso no parágrafo único desse mesmo artigo 3º. Ela institui uma regra de não discriminação que é implacável. O texto diz: não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. O que, de certa forma, funciona como um escudo protetor duplo, se a gente pensar bem. Duplo, como assim? Bom, protege o preso de perseguições internas, óbvio, mas também protege o próprio agente do Estado, né? Porque se a regra é cega para a cor da pele, para o dinheiro que o preso tinha lá fora, ou para o político que ele votava, o procedimento operacional fica totalmente padronizado. O uniforme do sistema prisional, teoricamente, apaga aquelas hierarquias que existem no mundo exterior. É uma excelente leitura. A padronização é de fato a maior aliada da segurança. Quando um ex-banqueiro e um criminoso comum recebem exatamente a mesma marmita e têm o mesmo tempo exato de banho de sol, é o Estado afirmando a força das suas instituições. Porque se não fosse assim... Se não fosse assim, permitir privilégios por status social ou opressão por raça ou religião, isso quebra a ordem interna na hora, vira motim. E cuidado com essa pegadinha de prova, pessoal. Bancas adoram colocar umas situações hipotéticas onde um preso famoso exige tratamento diferenciado por ter uma posição política X ou Y. E a resposta baseada na LEP é... isonomia absoluta, zero discriminação. Maravilha. Preservação de direitos não atingidos e isonomia. Agora, isso tudo nos traz a uma reflexão sobre a real capacidade do Estado. Porque se a gente parar para observar o tamanho da encomenda que a LEP fez para o Estado até agora... É uma conta pesada. Muito pesada. O Estado precisa isolar pessoas perigosas, garantir que todos os direitos básicos sejam respeitados num ambiente de altíssima tensão, aplicar essas regras complexas de não discriminação, administrar quem ainda não foi julgado do lado de quem já tem sentença final e ainda, criar condições para devolver essas pessoas melhores para a sociedade. Pois é. Tudo isso, vamos ser sinceros, financiado por um orçamento público que a gente sabe que é sempre apertado. A conta simplesmente não fecha. Não fecha. E o legislador de 1984, quando ele redigiu a LEP, ele sabia perfeitamente que essa conta não fechava. É por isso que o artigo 4º ele é uma espécie de confissão de humildade do Estado, sabe? E ao mesmo tempo uma convocação. O que diz o texto exatamente? Ele determina o seguinte: o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Deverá, não poderá. Pulo do gato.
É esse o ponto onde a maioria dos candidatos perde ponto precioso na prova. A troca de uma única palavra, de deverá para poderá, muda todo o peso jurídico da frase. Porque se a lei dissesse poderá, a participação da sociedade seria só uma opção administrativa. Exato. Se fosse poderá, um diretor de penitenciária mais fechado poderia simplesmente decidir trancar a unidade inteira e não deixar ninguém de fora entrar. Nunca. Mas ao usar o verbo deverá, o legislador transformou a cooperação da comunidade numa engrenagem obrigatória do sistema. O que derruba de vez aquela noção clássica de filme, de que a prisão é um sistema hermeticamente fechado. Na verdade, a lei obriga o sistema a ser poroso. O Estado não consegue dar conta de oferecer educação de qualidade, capacitação profissional, apoio psicológico e assistência espiritual para toda a massa carcerária sozinho. Não consegue. A máquina estatal ela é lenta, ela é muito burocrática. Quem traz agilidade para a ressocialização são as ONGs, que entram lá para dar um curso de leitura, são as indústrias privadas que instalam fábricas dentro dos presídios, usando a mão de obra carcerária e oferecendo a remissão de pena em troca. As igrejas também, né? Muito. As instituições religiosas oferecem um amparo emocional enorme, onde o serviço social do Estado muitas vezes não consegue alcançar. Sem essa ponte com a comunidade, aquela ideia de integração social prevista lá no artigo 1º que a gente discutiu, ela morre na praia. E existe uma lógica de interesse próprio da sociedade nisso também, concorda? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas aqui fora questionando: mas por que eu deveria ajudar quem cometeu crime? É o que a gente mais ouve. Mas pensa bem, se o Estado sozinho não consegue ressocializar e a sociedade se recusa a entrar para ajudar, o indivíduo que entrou no sistema por um crime menor acaba saindo de lá com um doutorado em criminalidade. E a primeira vítima dele aqui fora pode ser justamente a pessoa que negou ajuda lá atrás. Essa é a visão de quem entende de segurança pública. A reintegração não é um ato de caridade, gente. É política de segurança pública pura e simples. O artigo 4º, ele conecta o lado de dentro dos muros com o lado de fora. Quando a comunidade coopera na execução da pena, ela está investindo na diminuição da reincidência. Prevenção, no fim das contas. Exato. A sociedade reclama muito da violência, com toda a razão, mas a LEP aponta que parte da solução exige que essa mesma sociedade participe ativamente do processo. Bom, fazendo um resumo final de memorização aqui para nossa audiência. Recapitulando o arco lógico que a gente construiu a partir dessa imersão nas fundações da lei. Começamos lá com a tensão do artigo 1º. O Estado atuando como cobrador de dívidas, a punição, e hospital de reabilitação, a integração. Isso, a dupla finalidade. Depois, a gente viu no artigo 2º que o relógio desse processo começa a contar imediatamente, englobando o preso provisório e forçando a mesma regra para qualquer um que esteja sob o teto da justiça comum. Independente se o processo veio da justiça eleitoral militar, está no prédio comum, a regra é LEP. Exatamente. Aí avançamos para o artigo 3º, que impõe um limite claro ao poder do Estado. A liberdade é tomada pela sentença, sim, mas a dignidade permanece. Tudo isso blindado por uma regra rigorosa de não discriminação, que tenta neutralizar o status prévio do indivíduo. E culminamos no artigo 4º, que reconhece que toda essa engenharia social é pesada demais para o Estado carregar sozinho, tornando a ajuda da comunidade uma obrigação legal. Deverá recorrer, e não um mero favor. Olha, observando dessa perspectiva mais ampla que a gente construiu hoje, aquela pegadinha lá do início de que a LEP foca exclusivamente na punição parece até ingênua agora, né? Fica quase boba. O conhecimento profundo, ele revela a fragilidade dessas armadilhas de banca. Quem entende que o sistema foi desenhado para ser uma ponte de retorno para a sociedade e não um buraco negro sem fundo, nunca mais erra esse tipo de questão. Pois é. O examinador, ele tenta vencer o candidato pelo cansaço com esses joguinhos de palavras, mas a compreensão dos mecanismos reais da lei imuniza o estudante contra isso. E fica muito claro que dominar esses 4 primeiros artigos não é só sobre garantir aqueles pontos suados na prova. É sobre compreender o DNA da profissão para a qual milhares de ouvintes estão se preparando agora. Para você que está aí, dedicando horas preciosas de estudo, dividindo sua atenção entre o trabalho, os treinos físicos, a família, o trânsito. Que não é fácil. Não mesmo.
A diferença entre a frustração e ver o seu nome lá no diário oficial está na consistência. Entender o porquê de cada regra, como a gente fez nesse bate-papo de hoje, transforma aquela decoreba cansativa numa compreensão lógica. E a compreensão lógica, meu amigo, ela resiste a qualquer pressão na hora da prova. Resiste mesmo. A prova pune quem apenas lê o texto de forma passiva, mas ela recompensa quem compreende a engrenagem do sistema. O estudo direcionado, focado e contínuo constrói essa compreensão. É um tijolo de cada vez. A jornada de preparação é árdua, a gente sabe, mas ter clareza sobre essas mecânicas jurídicas coloca quem está acompanhando essa discussão muitos passos à frente da concorrência. Nós vamos continuar destrinchando os mecanismos do sistema nas próximas análises da nossa série sobre a Lei de Execução Penal. Eu estou preparado para as próximas. Maravilha! Até a próxima imersão no mundo jurídico das polícias penais e, claro, bons estudos para todo mundo. Tchau, tchau!